O Flamengo é um clube extremamente irritante, cara, mas quando a gente fala do Flamengo, na verdade a gente está falando de pessoas, né? O Grêmio já foi deplorável, o Inter, o Corinthians, todo mundo já teve suas direções, seus dirigentes, né? Petulantes, arrogantes, insensíveis, às vezes uma tragédia que acontece no país, alguém fala uma frase equivocada, alguém tenta tirar proveito e as coisas acontecem, a gente tem que saber dissociar o clube das pessoas. Mas o Flamengo especificamente tem um problema que acaba tornando o clube sistematicamente petulante, arrogante, se sentindo acima do bem e do mal. E ainda assim, é bom lembrar, são pessoas que têm essas atitudes, essas posturas, né, e esse sentimento de maioral, né, por conta de estar no centro do país, ter uma torcida muito grande, etc, etc. Fato é que vira e mexe, dirigentes do Flamengo têm esse perfil. Neste momento, é o caso. Né? Então eu tomo só um pouco de cuidado antes de dizer o Flamengo é um clube lixo, o Flamengo é um lixo. Eu acho que essas críticas têm que ser voltadas às pessoas. Né? O Flamengo, instituição, clube, tem milhares, milhões de torcedores, tem uma história bonita, teve títulos, conquistas legais e tudo mais. Então, colocar tudo no mesmo pacote do clube lixo, eu acho perigoso, porque isso pode cair até contra o Grêmio, contra qualquer clube, né? Sempre teve gente aqui ou ali falando merda ou decidindo né, tomando algumas decisões meio bosta, né? E neste caso, o Flamengo quer passar por cima do que a CBF orientou, que era a questão dos manos de campo. Se não pode, as questões, quem libera ou não libera a torcida no estádio são sempre os governos locais, né, entidades sanitárias, enfim, alguma resolução local que vai autorizar ter gente no estádio ou não, e caso vá, qual a capacidade, qual o protocolo, sempre tem uma decisão bem específica local nesse sentido. Aí, visando uma isonomia, que é o óbvio, a CBF disse que, beleza, vamos então seguir as regras de cada local, mas se uma praça for permitido ter torcida e na outra não, nos jogos de mata-mata, eu já acho, sinceramente, isso meio errado até no Brasileirão. Eu já acho errado até no Brasileirão. A gente não se dá conta que vai pegar, sei lá, um time, o Fortaleza com torcida e a gente pegou os caras aqui na Arena 100, né? Isso já é injusto, né? Isso já quebra um pouco, na minha opinião, a isonomia e essa ideia fica mais clara se a gente pensar no Grenal. Pensa no Grenal. Um time jogou com torcida e no outro turno o outro vai jogar sem torcida e no outro turno alguém vai jogar com. É injusto, né? Então a gente vai ter essa relação quebrada com vários times, alguns nos beneficiando, outros não. Mas e aí? Aí tem uns times que tem um estádio mais insosso, outros tem um estádio mais caldeirão, mais, né, a torcida pega mais junto. Aí tem um time que pegou esse sem torcida, outro pegou esse mesmo com. E aí, cara, já pra mim já quebra isonomia. Porque as pessoas têm que entender, e eu acho que de forma geral não entendem, né, os dirigentes dos clubes, a CBF, a FIFA, eles acham que a torcida é um privilégio de algumas pessoas que podem estar ali mais pertinho assistindo. Não é, não é. E isso fica muito claro até mesmo quando eles definem horários esdrúxulos, preços exorbitantes e quando eles tentam destruir o futebol de várias formas. A torcida no estádio é parte do espetáculo. A torcida no estádio é parte do espetáculo, tanto quanto a bola, quanto o árbitro, quanto o centroavante. A torcida é um elemento. Ela é um elemento. Tanto é que quem está vendo pela televisão é outro espetáculo tu vê um Grenal com torcida ou sem, um Fla-Flu com torcida ou sem, um Atlético e Cruzeiro com torcida ou sem. Aqueles jogos no Nordeste que pegam fogo lá, a Copa do Nordeste, com torcida é um espetáculo, à parte. Né? Sem torcida é uma tristeza. Então, para começo de conversa, a torcida é parte do jogo. É parte do jogo. E, para completar a conversa, né? Além de tudo, ela é uma parte que é uma parte, como é que eu vou dizer? As pessoas têm aquela mania de discutir torcida ganha jogo ou não ganha, né? Que é uma burrice de discussão, uma discussão simplista, rasa. Torcida ganha jogo. Ganha jogo.
Centroavante também ganha jogo, goleiro também ganha jogo, técnico também ganha jogo, ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Se tu tiver um baita centroavante, o cara faz 3 gols por jogo e tu toma 4, tu vai perder. Se tu tem o Mourinho, o melhor técnico do momento, o Guardiola, quem tu quiser, né, o Klopp, e aí teu time for horroroso, né, dá o time do, sei lá, dá o time de um time da Série D pro cara jogar a Champions League, ele não vai tirar leite dessa pedra, né? Então ninguém ganha sozinho. Eu já vi muitos jogos em que a torcida foi parte fundamental do desfecho da partida. Ela ajudou o time a dar a volta por cima, ou depois que fez 1-0 a fazer o segundo no embalo. Tipo, a torcida é um elemento que molda, assim, ajuda o jogo, às vezes até a pressionar uma arbitragem. Enfim, tem muitos papéis que a torcida exerce e ajuda a moldar o jogo. Não à toa, o fator local faz a diferença. Não é só porque o cara conhece o campo, não tem o desgaste da viagem. Isso também altera, né? Por isso que até se manteve de certa forma os times de casa na pandemia ainda tiveram alguma vantagem, mas a torcida é mais um elemento que se tem de benefício. E aí tu querer jogar um mata-mata com um time sem e outro com é bizarro, como é que se diz? Eu sei que a palavra é isonomia, mas é mais do que isso, é uma aberração, cara. É uma aberração. É como, exagerando, tá? Mas é quase como assim, num jogo um time joga com goleiro e no outro sem. Aqui na Arena a gente jogou sem goleiro. E aí lá no Rio de Janeiro os caras vão jogar com goleiro. Não, só um pouquinho, cara. Se eu não podia jogar com goleiro aqui por alguma regra, alguma determinação externa, lá ele também não pode. Né? Poxa, é o básico, é o mínimo, sabe? E aí o Flamengo quer se beneficiar. E te digo mais, esse jogo tá meio perdido já, o Grêmio tá fora praticamente, virtualmente. Mas se tivesse torcida na Arena, talvez fosse diferente, cara. O primeiro tempo do Grêmio foi muito bom contra o Flamengo, lembremos. Se alguém tivesse que sair pro intervalo ganhando, era o Grêmio. Chegou mais perto, teve mais volume, mais iniciativa. Né? Aí depois o Grêmio dá um apagão, a lá 7-1 da seleção ali, o Grêmio toma uns 3 gols em 10 minutos, é um negócio que é um pouco de azar, um pouco de concentração, e depois que toma o gol se desconcentra e se atordoa, sabe? Então acho que tem um pouco desse fator, mas com torcida talvez no primeiro tempo tivesse feito um gol. Ou talvez quando eu tivesse tomado aquele primeiro do Flamengo não tivesse atordoado tanto, a torcida tivesse, né, como a torcida do Grêmio sempre faz, pega junto, incentiva, e o time acorda e vai pra cima e tenta empate, sabe? Então assim, até isso poderia ser diferente mesmo, sabe? E agora os caras querem jogar lá no Rio com torcida. Eu acho que o Grêmio faz bem em bater o pé. O Nestor Rain, do jurídico do Grêmio, já disse que talvez o Grêmio não entre em campo se tiver torcida lá. Eu acho que o Grêmio faz bem. Sim, é mais fácil tomar essa atitude depois de um 4-0. É mais fácil. Mas, sinceramente, eu acho que o Grêmio deveria tomá-la em qualquer circunstância. Mesmo se tivesse ganho de 1-0 aqui, o Grêmio deveria peitar esse sistema, esse Flamengo, peitar o Flamengo, né, que se acha o sistema, se acha acima do sistema, e dizer, não, só um pouquinho, a CBF, não é tu que manda? Então elimina o Flamengo. Os caras botaram torcida, elimina então, faz alguma coisa. Ou proíbe, toma alguma atitude enérgica, prévia, sabe? Porque não é uma questão de, tu ainda tem esperança, Lucas, com esse jogo. Não é essa a questão, é uma questão de honra, é uma questão de isonomia, é uma questão de não abrir precedentes, porque amanhã ou depois vai acontecer algo parecido com a gente ainda disputando, né, tendo empatado o primeiro jogo, tendo vencido o primeiro jogo, e aí? Mas aquela vez o Flamengo fez. A lei, a regra, não pode olhar contexto, mas já foi 4-0, então deixa. Não pode. Não pode abrir esse precedente. Não pode, é simples assim. E como eu sempre digo, eu prefiro às vezes perder R$50 na rua, do que ser roubado 20, do que me roubarem 20. Alguém passar a mão no meu bolso ou botar uma arma e me assaltar e sair e roubar meus 20. Eu fico mais puto, mais nervoso, mais irritado, mais com os 20 que me roubaram do que com os 50 que eu perdi. Os 50 que eu perdi, beleza, foi culpa minha, me distraí. Putz, que não vou dizer que eu não vou ficar de cara, vou ficar chateado, irritado e tal. Mas se me roubarem 20, cara,
ou se me sacanearem, o cara me contar uma história, me cobrar uma lâmpada que era 5 reais, daqui a pouco eu vi, o cara contou uma história, paguei 20, aí cheguei em casa, me dei conta que fui logrado, o cara me enrolou e tal. Aí eu fico louco, entendeu? Não é questão do valor em si, mas é questão da circunstância. Então, não é questão de ser eliminado ou não em si. É a questão, cara, do tipo, não pode. O Flamengo não tá acima do bem e do mal, né? E o Flamengo, cara, tem tudo para ser um time, assim, 20 vezes maior do que ele é. 20 vezes maior. Aí, o episódio Ninho do Urubu. Porra, velho. Teve família que perdeu o filho, cara. Que, tirando, assim, a questão de que ainda por cima eram filhos onde eles tinham esperança de mudar de vida. E alguns deles iam mudar a vida desses pais. Os caras iam se tornar jogadores profissionais e iam revolucionar financeiramente a vida dos pais. Além de ceifarem essa questão econômica, ceifaram uma vida de um jovem, um filho, cara. Perder um filho, não consigo nem imaginar o que pode ser isso. Sabe? Um guri de 12, 15 anos, sei lá que idade eles tinham, cara. É desesperador. Aí eles vão lá e compram a Arrascaeta, que custou 200 anos de pagamento dessa, como é que se diz? Dessa, não é multa, mas esse pagamento que teria que ser feito às famílias, né, mensalmente ali, 10 mil reais, umas coisas assim, e eles meio que se negaram e entraram na justiça. Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão transformando o Flamengo no clube mais antipático, mais arrogante, mais sujo do Brasil. Não precisa disso, cara. Agora teve uma reunião com a CBF, com os clubes, para falar dessa questão das torcidas. 19 clubes estavam presentes, só não tinha um. Adivinha quem? Né? O clube que se acha acima do bem e do mal. Isso não pode acontecer, cara. E eu vou dizer uma coisa para vocês, só para fechar então. O Flamengo, um dos motivos pelos quais eles se acham, né, acima do bem e do mal, é a torcida que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, realmente. É algo espantoso. Mais de 30 milhões, talvez chegando a 40 milhões, algo perto disso. É estrondoso mesmo. Só que, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês lembram o Grêmio tem cerca de 10 milhões. E é a quinta do Brasil, mais ou menos, né? Vocês lembram aquela pesquisa que saiu que o Grêmio foi eleito a torcida mais fanática do Brasil? Sabe o que significa isso? Significa que naquela pesquisa eles fizeram cálculos dos torcedores mais engajados, os que mais acompanham o time, os que mais entendem o que está acontecendo com o time, os que mais gastam dinheiro com o time, com o clube, né, de alguma forma, pay-per-view, lojinha, não sei o que, enfim. Eu não sei exatamente como foi feito o estudo, mas o Grêmio saiu como a torcida mais fanática do Brasil por conta disso. Qualificar essa torcida, né? Porque, tipo, a minha mãe é gremista, a minha mãe não sabe quem é o goleiro do Grêmio. Bom, se bem que foi um exemplo ruim, nem nós sabemos direito quem é o titular, né? Mas, assim, a minha mãe não sabe nada, o que está acontecendo, que lugar o Grêmio tá, quem é que joga, quem não joga, ela não sabe nem quem é o técnico, se bobear. A minha mãe é uma gremista, ela conta ali na conta dos 10 milhões, a minha mãe é uma gremista, que é muito diferente de mim. A minha mãe na Batalha dos Aflitos foi para Taquara, ou para sei lá para onde ela foi, para Igrejinha ou para Taquara, foi no aniversário de uma tia dela. Não viu a Batalha dos Aflitos. E eu tava lá uma semana antes do jogo pensando no jogo, né? Então, a gente é igual na conta. Um gremista, uma gremista. Mas essa pesquisa qualificou o torcedor, né? E aí a do Grêmio se mostrou a mais fanática, a mais engajada, mais, né? Os caras são torcedores mesmo. E por que eu digo isso? Porque, cara, há uns 3, 4 anos atrás, eu tava em Maceió, e eu tava com a camisa do Grêmio, a regata do Grêmio, e tinha um vendedor ambulante que falou, e aí gremista, não sei o que, o cara tava vendendo não sei o que, e aí começamos a falar de futebol, ele falou, sabe que time eu sou? E daí eu falei, cara, não sei. E daí ele falou assim, vou dar uma pista, é vermelho. E aí eu falei, aí eu acho que eu chutei lá, como é que é o time, né, é o CRB que é vermelho? Eu falei um time de Maceió lá, eu nem lembro agora, me deu um branco. Qual é o time que é vermelho em Maceió? Enfim, eu falei na época ali, não é. E daí eu falei, não vai me dizer que é o Inter, não sei o que dele, não é. Daí ele falou assim, vou te dar uma pista, é de São Paulo. Eu falei, de São Paulo, cara, é o São Paulo? Tem vermelho, né? Dele,
Não, não é. De São Paulo, vermelho não tem, cara. É um time grande dele, é grande. Resumindo, cara, era o Flamengo. Ele não sabia que o Flamengo era do Rio de Janeiro. Ele falou que era de São Paulo. Tudo bem que ele tinha uma ignorância geográfica, coitado do cara, né? Talvez ele se atrapalhou ali. Mas, cara, ele é um tipo do cara que é tipo a minha mãe. Ele não sabe quem é o goleiro do Flamengo. Ele não sabe a cidade do Flamengo, cara. Né? Então, assim, esse cara conta como flamenguista. Então, assim, essa força toda que o Flamengo tem na torcida, tem mesmo. Tem de fato. Né? Se abre um produto aí para assinar um pay-per-view do Flamengo, vai ter muito mais que o do Grêmio. Não tô tirando isso. Mas não é tudo isso. Não é tudo isso. Não é 40 milhões contra 10 milhões. Na hora que tu estratifica, que tu puxa ali o suco mesmo condensado do torcedor, que tu tira minha mãe, tu tira esse cara lá de Maceió, né? Quem é gremista mesmo, quem é flamenguista mesmo, deve dar uns 5 milhões contra uns 15, sabe? O Flamengo deve perder muito, cara, porque eles têm um monte de torcedor que, sou Flamengo, sobretudo no interior do Brasil, que na hora do vamos ver não é nada, não vai dar dinheiro pro Flamengo, não vai se envolver, se engajar. Então esse poder todos que eles acham que tem, mas até a segunda página. Espero que o Grêmio bata o pé nisso mesmo, uma questão importante, seria uma aberração um mata-mata com torcida de um lado e sem torcida de outro. Até porque isso, via de regra, eles usam como punição, né? Que é uma punição que eu acho patética, porque, como eu disse, a torcida faz parte do espetáculo, né? É como tu punir o time jogando sem goleiro, né? Quase isso. Então, em caráter de punição, eu já acho patético quando isso acontece. Mas, veja bem, é considerado uma punição um time jogar sem torcida. E agora o Grêmio vai jogar sem ter feito nada? Tá errado. E espero espero que o Grêmio bata o pé e faz muito bem se quer entrar em campo, dependendo do que o Flamengo fizer. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.